Tessalonicenses 5, 14 e 15. Diz assim: irmãos, também vos exortamos a que ademoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Agora preste atenção no verso 15. Aqui está o foco da palavra. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Amém? Amém? Agora você me dá a sua atenção. Existe uma coisa um pouco complicada de ser feito por nós, mas que precisa ser aplicada nas nossas vidas. Você vai me perguntar: o que é essa coisa, pastor? É dar o nosso melhor para aqueles que nos oferecem o seu pior. Eu vou repetir. Você tem que pegar isso, que a palavra está centrada em cima disso hoje. Pedro, me dá só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Existe uma coisa que é muito difícil para nós fazermos, que é dar o nosso melhor para aqueles que nos oferecem o seu pior. Você consegue? Você se acha capaz de... aleluia, ficou bom. Você se acha capaz de oferecer para o outro o melhor quando o outro está oferecendo para você o pior? Você é capaz de pegar alguém e colocá-lo à sua mesa e servir um banquete a ele, quando ele muitas vezes te serve migalhas? Não é fácil, querido, retribuir o mal com o bem, ou é? Lembra que eu falei quarta-feira? As pessoas vão ser injustas com você e você vai sorrir para elas e bater palma e dizer para elas: obrigado por serem injustas comigo. Você vai fazer isso? Da mesma forma, não é fácil você ser bom com quem é mal com você, ou é? Alguém te agride verbalmente, ofende você, em alguns casos alguém agride fisicamente. Naturalmente falando, humanamente falando, isso é ilógico, você ser bom com uma pessoa assim. É loucura você tentar oferecer para essa pessoa que te ofende constantemente coisas boas. Mas, querido, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Pode parecer loucura de Deus, pode parecer loucura para os homens, você fazer o bem para aqueles que te fazem mal, mas para Deus isso não é loucura, isso é ser espiritual, isso é ser padrão de Deus, amém? Não é fácil, mas é possível, e é o que Deus espera de você, ser bom quando todo mundo está sendo mal com você. E quando você, querido, consegue oferecer para as pessoas o bem, mesmo elas te oferecendo o mal, não só você se fortalece, mas você promove libertação na vida das pessoas. Porque quem te dá o mal está precisando de alguma coisa, e quem dá o bem tem aquilo que aquele que dá o mal precisa. Você já fez o bem para pessoas, sim ou não? Você teve a oportunidade de fazer o bem para pessoas, não teve? Qual era o sentimento que reinava no seu coração logo depois disso? Você se sente bem, aquilo é fortalecedor para você. Talvez naquele momento para aquela pessoa aquilo nem é tanta coisa para você, mas para ela é. E aquilo, querido, pode ser libertador para aquela pessoa. E à medida que você vai fazendo bem para as pessoas,
Meu filho, eu não sei como isso acontece, eu sei que isso acontece, porque é uma operação de Deus na vida daquela pessoa. Mas à medida que você vai fazendo bem para as pessoas, Deus sabe exatamente como constranger aquela pessoa que só te faz o mal. Deus sabe pegar aquela pessoa por dentro e mudar ela, porque o bem que está em você, Deus quer transmitir para dentro dela também. E você, querido, tem condições de fazer o bem. Você vai olhar assim para a sua vida e vai falar: pastor, mas eu faço tanta coisa errada, eu digo tanta coisa que não deve, eu toco em tanta coisa que não deveria, eu olho tantas coisas que não deveria. Como é que eu posso fazer o bem para uma pessoa quando eu olho para mim mesmo e eu vejo tantas coisas ruins na minha vida? Eu vou te dizer como você pode fazer o bem para as pessoas mesmo olhando para si e vendo muitas coisas que não te agradam. A única maneira de você fazer o bem para alguém é extraindo do lugar certo aquilo que você e aquela pessoa precisa. Você tem que aprender a extrair do lugar certo. Diga: extrair do lugar certo. Então, quando Paulo, aqui no texto de Tessalonicenses, diz para nós não retribuirmos o mal com o mal, o que Paulo está falando? É a mesma coisa dele dizer assim para nós: não extraia da sua natureza carnal o que você precisa oferecer para o outro. Quando ele diz: cuidado para você não retribuir o mal com o mal, o que ele está dizendo é o seguinte: não extraia da sua natureza carnal aquilo que o outro precisa. Porque onde está o mal? Nós vamos ler uma passagem que diz para nós onde o mal está. Na carne não habita bem algum. E o que é dar ao outro o mal? É quando você extrai da carne para liberar para o outro. E você precisa entender que você tem um espírito que, ao contrário da carne, no qual não habita bem algum, dentro desse espírito existe toda a fonte do bem, onde você pode extrair para outras pessoas. Então, querido, na carne não tem bem algum, e pagar o mal com a mesma moeda é extrair da natureza errada. Olha, você tem um péssimo defeito, e seja sincero consigo mesmo. Você gosta de pagar os outros com a mesma moeda. Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta, irmão? Seja sincero. Quantas vezes você não paga os outros com a mesma moeda? Lembra que eu falei quarta-feira? Repito. Qual é o seu nível, qual é a sua capacidade, qual é a capacidade que você julga ter? Se alguém precisar meter a mão, não é, querido, ainda que seja literalmente, eu vou usar o sentido figurado, mas vamos supor que aconteça no sentido literal. Se alguém lhe socar a mão na cara, o que você vai retribuir a essa pessoa? O que é que você vai devolver para ela? Eu digo que você vai devolver exatamente aquilo de qual natureza você extrair. Se você extrair da sua carne, você vai sair na porrada. Vão te descer a mão de um lado, você vai descer a mão do outro. Se te agredirem, se te ofenderem, você vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque você está extraindo da natureza carnal. Você está extraindo do lugar no qual não habita bem algum. E querido, ouça isso que eu vou te dizer. Por causa da nossa carne, a nossa alma, ela está cheia de brechas. Adão, no seu pecado, não só prejudicou a carne do homem, mas a alma dele.
Adão abriu uma brecha na alma do homem com o seu pecado. A carne feriu a nossa alma. E a nossa alma está cheia de brechas. E essas brechas nos tendem a levar para o mal, a retribuir com mal, a falar mal, a fazer mal, a pensar mal. Mas a Bíblia diz que tem um negócio que é perfeito e restaura a alma. E o que é esse negócio? É a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E Deus precisa restaurar essa alma para que você pare de distrair dessa alma cheia de brechas o mal, para que você pare de oferecer o que é mal para as pessoas e você dê para ela alimento do céu. Amém? Pastor, por que você falou de brechas? Por que a minha alma... Por que você falou que a minha alma tem brechas? Porque Deus te chamou para ser um reparador de brechas. Vou repetir. Deus te chamou para você ser um reparador de brechas. O que é uma brecha? Uma brecha é um espaço pelo qual alguma coisa pode entrar. E brecha, na maioria das vezes, só entra coisa ruim. Brecha é um espaço de acesso para que o mal possa se manifestar, ou em você, ou através de você. Já viu quando a gente diz assim, o fulano deu brecha? Ou a gente diz para a pessoa, para de dar brecha, irmão. Por que nós dizemos isso? Porque a brecha é um espaço onde alguma coisa pode entrar. E na maioria das vezes o que entra? O tinhoso, o ruim, o brabo. É ou não é? O que mais que brecha é? Brecha é um espaço vazio aguardando algo para preenchê-lo. O que eu disse que está com brecha? A sua alma. Então existe um espaço na sua alma vazio que precisa ser preenchido. E que se você não preencher, querido, aí a Bíblia vem e diz assim para nós: não deis lugar para quem? Para quem? Para quem, gente? Não deis lugar ao mal, ao ruim. Agora, se você começa a fechar essas brechas com o que é bom, o que acontece quando o mal vem? O que acontece quando o ruim vem? Ele encontra o que é bom. E a Bíblia diz que você não pode vencer o mal de outra forma que não seja com o bem. Então, meu querido, Deus quer tratar essa sua alma cheia de brechas, para que você seja um transmissor da bondade dele na vida das pessoas. Amém? Vão te amaldiçoar, e daí? Porque você, por dentro, só tem o que é bom. Você não vai amaldiçoar de volta, você vai abençoar. Amém? Bendiga aquele que vos amaldiçoa. Mas se você for muito sincero consigo mesmo, amado, e olhar para a sua vida, você vai ver que isso não é uma realidade que parece ser vivida tão facilmente por você. Porque se você souber que alguém te amaldiçoou, você é capaz de superar aquela pessoa e amaldiçoar até a 14ª geração dela. Isso é algo que precisa ser corrigido em você. Então, querido, todos nós temos brechas, mas todos nós também temos o necessário para preencher essas brechas. Aí você vai perguntar assim para mim, pastor, mas onde está esse necessário? Está na natureza recriada do seu Espírito em Jesus Cristo.
O que você precisa para fechar brechas está no Espírito que nasceu de novo aí dentro de você, na natureza recriada de Cristo Jesus. Jesus disse assim em Lucas, no capítulo 6, depois você medita na sua casa, do verso 43 ao 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, tira o quê? O mal. Agora, quando Jesus diz isso, em Lucas 6, Jesus está apontando para o mesmo lugar, mas um mesmo lugar com condições diferentes. Veja, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Então veja, Jesus está apontando para o mesmo lugar, só que um lugar com condições diferentes. O que ele está mostrando para nós? Um lugar com uma natureza nova e um lugar com uma natureza velha. Aqui está o segredo, você aprender a extrair desse lugar com uma natureza nova. Porque, querido, quando você extrai da sua nova natureza o bem, quando você faz algo bom, quem é que gosta de cozinhar? Ninguém? Ninguém gosta de cozinhar? Você gosta quando você faz uma comida boa? Quem gosta? E por que você não me chama para jantar ou almoçar lá quando você faz a comida boa? Então você não está fazendo bem não, irmão. Porque quando eu faço a comida boa, eu quero que os outros comam. E quando você faz o bem para si mesmo, veja, não é só você que desfruta daquilo. Outras pessoas também deveriam ter o prazer de desfrutar da mesma comida que você está comendo. Você só quer comer bom para você? Então Jesus apontou para nós a razão das coisas. Ou a nova natureza, ou a velha natureza. Ou a natureza do Espírito, ou a natureza da carne. Então, de um lado, existe um coração alimentado por um Espírito que nasceu de novo. E porque ele nasceu de novo, ele pode fluir no que é bom. De um outro lado, existe um coração sendo alimentado por uma carne, por uma velha natureza, no qual flui o que é ruim. Agora, querido, deixa eu te mostrar uma coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 7. Eu quero te mostrar um pouco da operação do Espírito e da carne na sua vida. Olha o que acontece. O que Paulo diz para nós que acontece em Romanos, no capítulo 7, do verso 14 em diante. Nós vamos ler do verso 14 até o 25. Preste atenção aqui. Por conta do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne. Veja, aqui quem está falando é Paulo, um homem nascido de novo. Um cara que não era morto espiritualmente, um cara que estava sobre a nova aliança. Ele não vivia na lei, ele estava na graça. E mesmo assim ele fala de uma limitação vivida por causa da carne. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo, agora olha isso. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Olha aqui. Porquanto o que quero. Aqui ele já traz uma outra condição. O que quero? Aqui ele já traz um negócio para o interior, para dentro.
A ação, ele está falando de algo que ele faz pelo lado de fora, mas o querer é algo pelo lado de dentro. Então veja, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Em mim aonde? Em mim aonde? Qual natureza? Carnal ou espiritual? Carnal. Ele não está falando o pecado que habita na natureza espiritual dele. Quem nasceu de novo tem o seu espírito batizado na luz. O seu espírito é santo, assim como o espírito dele é santo. É por isso que você pode dizer, mesmo depois de pecar, santo, 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 santo. Porque ao dizer isso, você diz do seu espírito. Amém? Verso 18, né? Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto, o desejar o quê? Desejar o quê? Diga para mim, vocês não estão lendo não? O que está escrito aí? Desejar o? Desejar o bem está presente em meu coração, no meu espírito, no meu interior. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Olha aí, você quer parar de falar mal dos outros, você não consegue. Por quê? Porque você está dando mais lado para a sua carne. Qual verso que eu parei? 20, né? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Aonde? Na carne. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Eu amo essa expressão de Paulo, porque essa expressão de Paulo agora aqui, ela é libertadora. Olha para mim, antes de eu ler o verso 24, que eu vou te dizer, vai te ajudar, porque me ajudou. Todas as vezes que você cometer algo, um pecado que te agride muito, todo pecado agride, querido. Todo pecado te fere. Mas existem pecados que parece que te jogam lá embaixo e que minam todas as suas energias. E o nível de culpa e acusação é tão grande que você não consegue sequer ir para Deus para se livrar daquilo. Você não consegue ir para confessar pecado, você não consegue para nada. Você se vê totalmente impotente diante da sua falha. E todas as vezes que você estiver diante de um momento assim, lembre-se dessa expressão do verso 24 que Paulo vai dizer aqui agora. Porque Paulo, ele também se via nessa mesma condição que eu acabei de dizer para você. Todas as vezes que eu fazia algo, irmão, que era repetido, me jogava lá embaixo, que eu me lembrava desse versículo, isso me reanimava. Querida, a palavra de Deus tem que reanimar você, ela tem que te fortalecer. Diante das suas maiores dificuldades, você tem que ser reanimado pela palavra. Amém? Olha essa expressão, miserável homem que sou. Parece pesado, né? Isso é uma afirmação. Quem me libertará deste corpo de morte? Isso é uma pergunta. Agora olha isso. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha aqui o motivo do seu júbilo. Olha aqui o motivo da sua esperança.
Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo tinha consciência que diante das suas maiores limitações, das suas maiores fraquezas, do maior pecado da sua carne, havia uma saída para ele, estava em Jesus Cristo. Todas as vezes que eu me lembrava, eu dizia para mim e para Deus, irmão, pisava na jaca, eu virava para Deus e dizia assim: Deus, com essas palavras, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Quem me livrará deste corpo carnal que ama o pecado? Miserável homem que sou. Só que, querido, tem um detalhe: você não pode parar só nessa afirmação, você tem que ir além dela, porque depois que você se enxerga, você precisa enxergar Ele, porque Ele é a sua saída. Agora, querido, o que Paulo está fazendo aqui em Romanos, no capítulo 7, do verso 14 ao 25? Paulo está fazendo algo semelhante ao que Jesus fez em Lucas 6, quando Jesus fala que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem e o mal tira o mal. Jesus ali, ele está apontando para duas condições. Paulo aqui também está apontando para duas condições: a condição do espírito e a condição da carne. Quando você lê assim, pelas palavras de Paulo, parece que nós vamos viver mais praticando o mal do que o bem, é ou não é? Porque você vai lendo aqui assim, parece, nossa, mas parece que eu só faço coisa errada, parece que eu estou destinado só a fazer o que é mal. Mas se você reparar aqui no verso 25, você verá que com a carne que faz o mal, ele te dá a saída do mal da carne através da sua natureza recriada em Cristo Jesus, porque ele diz assim: olha, a minha carne pode amar o mal, mas existe algo no meu interior, dentro de mim, que tem prazer no que é bom. Tem algo dentro de mim que tem prazer em fazer o bem para as pessoas. Querido, Deus está interessado em que você faça o bem, não interessa a quem. Vou dizer uma coisa aqui, você não vai gostar, mas nós somos ótimos para a justiça própria. O que é justiça própria? É queremos dar ao outro algo baseado no nosso padrão do que é certo e do que é errado. Por exemplo, se para você esse copo é certo estar aqui, e você não aceita que o outro coloque esse copo aqui, e para você, se ele coloca esse copo aqui, ele está perdido, ele não é digno de nada que é bom, ele não merece nada que é bom, porque o copo dele não está aqui, e porque você acha que só porque o seu está aqui, você merece o que é bom, e porque o dele está aqui, ele merece o que é mal, você está debaixo de justiça própria. E nós somos tão justiceiros que nós só queremos fazer o bem para quem faz o bem para nós. Aí Jesus vem e diz para você: meu filho, se te tomarem a túnica, você não vai deixar ele só com a túnica, não, você também vai dar a capa. Ele diz mais: se maldizerem você ou maldisserem você, você não vai fazer a mesma coisa com ele, não, você vai bem dizer quem está te maldizendo. Agora, nós só queremos fazer o bem para quem está fazendo o bem para a gente. Eu quero ver você sorrir, querido, para quem vive com a cara fechada para você. Sorria para o seu marido quando ele te der um coice da próxima vez. É difícil, não é? É só uma questão, querido, de você saber extrair da natureza certa.
Sorria para sua esposa quando ela tiver com aquele bico que você, quando entra dentro de casa, já tropeça e cai. É fácil, não é? Mas é possível se você extrair do lugar certo. Deixa eu terminar, deixa eu ir para o final. A única forma de você retribuir o mal que te é feito é com a natureza do Espírito em você. Agora, se você estiver andando mais na carne do que no Espírito, querido, certamente o mal dominará você. Deus disse assim para Caim: o mal jaz à porta, mas cumpre a você o dominá-lo. Deus estava falando isso para ele para quê? Ele estava prestes, ele estava sendo fomentado pelo desejo de assassinar seu irmão Abel, só porque Abel ofereceu uma oferta melhor do que ele. E Deus se agradou da oferta de Abel e desagradou da oferta de Caim. Aí o coração de Caim se encheu da maldade. Aí Deus vem e fala para ele: ó, cidadão, deixa eu parafrasear em outras palavras o que Deus disse para Caim. Deus virou para Caim e falou assim: Caim, o mal chegou na sua porta, meu filho. E se você der brecha, ou seja, você abrir um espaço, porque o que é brecha? É um espaço aberto para que algo possa entrar. Então Deus disse para ele: o mal chegou na sua porta. Se você der brecha, o mal vai entrar e você vai fazer o que não deseja. O mal vai dominar você. E o que aconteceu? Ele assassinou o seu irmão. Deus, querido, tentou ajudar Caim para que ele não matasse o seu irmão, advertindo ele. Mas Caim não deu ouvidos à voz do Espírito, deu? Não. Agora ouça o que eu vou te dizer, ouça o que eu vou te dizer. Todos nós aqui temos uma missão em comum. Pergunta para mim: qual missão, pastor? Ajudarmos. Você não vai gostar disso. Você não vai gostar do que eu vou dizer, porque isso vai requerer algo de você. Mas todos nós temos uma missão em comum: ajudarmos a fechar as brechas uns dos outros. Mas isso só será possível se você fizer o que é bom para essa pessoa. Isso só vai ser possível se você aprender a dar a ela o que é bom. Não adianta você ficar reclamando que as pessoas fazem o mal para você, querido, se você não faz o bem para elas. Elas estão fazendo mal é porque tem uma brecha do tamanho de um caminhão. E o Satanás está passando com legiões e com a escola de samba inteira lá para dentro, sambando na vida daquela pessoa. E é por isso que ela só te faz o mal. Aí Deus te coloca na vida dela, não é para você retribuir o mal, é para você encher ela do que é bom. Mas você não vai fechar a brecha na vida de ninguém, querido, se você não aprender com aquilo que é bom. Amém? Pastor, como é que eu faço isso? Ok, beleza, é bonito o discurso. Eu tenho que ajudar o meu irmão a fechar a brecha dele, ele tem que ajudar a fechar a minha brecha. Isso é bonito. Como é que eu vou fazer isso? Da próxima vez que alguém lhe fizer, lhe disser ou lhe tratar mal, não extraia a sua resposta da carne, extraia a sua resposta do Espírito. Só isso. É simples, parece difícil e impossível, mas não há impossível para quem tem quem é bom habitando no seu interior.
Quando você faz isso, querido, você está ajudando as pessoas a fecharem a brecha na vida delas. Ai, pastor, eu queria tanto que aquela pessoa parasse de me perseguir. Já teve pessoas que te perseguiram, que tem prazer em fazer o mal para você? Aí você foge dela, com medo dela. Não, irmão, para de ter medo de quem faz o mal. O mal não pode vencer o bem. Então para de fugir quem faz o mal para você. Amém? Pessoas que fazem o mal, que deixam o mal passar por elas, precisam de outras pessoas que deixam o bem passar por elas. Você. Ou você não tem nada que é bom para dar para os outros? Então deixa o bem passar aí, amém? Paulo disse assim, eu vou terminar. Paulo disse assim em Romanos 12, verso 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Se você ler os versículos anteriores, a partir do verso 16, Paulo diz assim, vivei em concórdia entre vós, em concordância. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha que delícia agora, verso 17. A ninguém devolvei mal por mal. É quem? É a quem, querido? Não é só o seu irmão, não. Não é só de dentro da sua casa, não, de fora também. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, quem é o teu inimigo? É quem faz mal para você. O único inimigo que você não deve fazer o bem é o Satanás, porque ele não vai mudar a natureza dele. Mas ele diz aqui: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais, aí no verso 21 ele diz: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Fizeram mal para você? Amontou a brasa na cabeça desse caboclo, fazendo bem para ele. Amém? Sabe por quê? Porque o fogo queima. E vai queimar o mal na vida dele, em nome de Jesus. Por isso, querido, edifique o seu espírito, a natureza do seu espírito, porque é dessa natureza que você vai tirar os tijolos para fechar a brecha na vida dos outros. Edifica, amém? Uma nova natureza você recebeu aqui dentro, ela precisa ser edificada, e dessa natureza edificada você vai arrancar tijolos que vai fechar aquelas brechas na vida das pessoas. Eu tenho brechas e eu preciso dos tijolos que são edificados na sua vida. Você tem brechas e precisa dos tijolos edificados na minha vida. Você recebe? Vamos ajudar uns aos outros, fazendo o que é bom, porque isso agrada a Deus e é o que Deus espera de nós. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.